os problemas não param por aí, meus amigos, porque depois do café, agora é o milho, pelo visto, que aumentou. E eu pergunto aqui para o nosso Mano Ferreira para dar um panorama completo, onde é que isso vai parar? Pois é, vai parar na mesa e no bolso do brasileiro, como a gente sabe. Sempre quem paga a conta somos nós, os pagadores de impostos. E o fato é que o preço da saca de 60 quilos vem subindo desde setembro do ano passado, quando passou de R$60 e não parou de subir. Este mês custava R$79, com 32% de aumento. O pior é que esse aumento também impacta diretamente no preço de outro produto, o preço dos ovos brancos, que aumentou 69% entre janeiro e fevereiro. Isso para o revendedor. O preço da caixa com 30 dúzias de ovos saltou de R$134 para R$227. A alta foi de 61% para os ovos vermelhos, que passaram de R$156 em 17 de janeiro para R$252 no mês seguinte. A gente está falando do maior aumento do preço do ovo na história recente do Brasil. E é óbvio que isso impacta diretamente na dieta do brasileiro. A gente está falando de muitas famílias que, na prática, vão precisar comer menos ovos. Não é nem picanha, Marinho. São ovos. E é isso, meus amigos. Podem culpar o milho, podem culpar a soja, podem culpar algum evento climático aleatório ali na China, ou o próprio Donald Trump, ou qualquer quebra de safra, mas é um governo que... É só você olhar as contas públicas, né, Jéssica Peixoto? Desde 2023, o rombo colossal que vem se aprofundando, uma gastança ali, perdularismo assustador vindo do governo federal e, claro, emite mais moeda, dinheiro circula em demasia e o dinheiro perde o valor. E isso, claro, acaba criando esse ciclo vicioso que está todo mundo refém tendo que pagar o pato. É por aí? É por aí, André. E hoje o presidente Lula, inclusive, falou sobre este assunto da questão dos ovos. Falou que a caixa de 30 ovos a R$40 é um absurdo. E ele culpou as exportações em relação a este preço. Claro, as exportações, elas têm sim uma parte de responsabilidade, mas elas sempre estiveram presentes. O Brasil é o maior exportador, um dos maiores exportadores do mundo. Exportamos muito para a Arábia Saudita, Estados Unidos, tantos outros países, até porque somos um dos únicos países aí que tem um selo halal, que para o islamismo é muito importante, para o Islã é muito importante. Então, assim, a realidade é que isso é um fator, mas obviamente não é um fator geral, né? A alta dos preços está muito ligado à questão inflacionária do Brasil, está muito ligado a fatores internos, à produção, ao custo do Brasil. É muito difícil transportar no Brasil, é muito caro. Quando o diesel aumenta, torna mais caro ainda. Então, esses fatores dificultam bastante a vida dos produtores. Então, recentemente, até houve uma medida que ia encarecer mais o ovo, André, foi do Ministério da Agricultura. Eles queriam que todo ovo tivesse um selinho a laser com a data de validade. E aí eles anunciaram isso no momento em que o ovo está subindo. O que me faz assim, pensar o que está acontecendo. Mas, felizmente, essa medida foi revista ali, o Partido Novo entrou com uma ação e essa medida acabou eles revogando e tirando essa portaria, que é aumentar ainda mais o preço do ovo. Então, o Brasil vive um momento assim que até fazer um omelete tá muito caro. Será que é pra ver quando tá perto da validade de estragar e a pessoa pode comprar? Seguindo as recomendações do governo federal. Talvez uma coisa que acho que vocês hão de convir comigo, meu caro Pepe, que o Lula sempre nos discursos dele, ao longo da vida inteira, ele sempre fala muito do drama da fome. Ele é muito hábil em sempre apelar ali para os sentidos, né? Para o paladar, para a fome, citando a picanha, a cerveja e tudo mais. E nem nesse caso aqui, até esse discurso, que sempre foi muito sedutor para as camadas mais populares, ele está perdendo. E está desferindo um golpe, talvez, assim, irreversível nessa base que, para ele, é a sustentação política dele, olhando adiante do petismo. O que você acha, Pepe? Marinho, eu acho que essa situação nós temos que analisar de uma forma distante, né? Até para a gente ter a clareza e a conclusão correta sobre o que causa, né, o aumento dos ovos e o aumento do milho. Então, a gente gosta de colocar sempre a culpa do governo, porque essa é a análise mais fácil de se fazer, né? Culpar alguém. Mas quando você pega o todo, você vê que tem questões conjunturais e tem questões estruturais também, né? Quando os Estados Unidos, por exemplo, decidem, de certa forma, matar várias galinhas
né, por conta da gripe aviária, assim como a Europa e a China, o que acontece? Esses países querem importar ovos, comprar ovos de fora. E o mercado externo para o produtor de ovo fica muito mais visível, né? Então ele quer exportar para ganhar mais dinheiro, né? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão climática, né? Não dá para negar, né? Pelo estudo que foi realizado, infelizmente o planeta Terra está cada vez mais temperatura elevada. Isso faz com que a galinha tenha que gastar mais energia para manter o seu corpo numa temperatura uniforme do que para produzir ovos. Isso reduz de 5% a 10% a produção dos ovos, né? Então, como que você tem que combater esse problema estrutural? Fazer com que as granjas, né, tenham climatizadores, por exemplo. Isso é caro, né? Mas, tendo em vista o aspecto global, é necessário um investimento nas granjas para melhorar, né, a produção dos ovos. Além disso, a gente sabe que no começo do ano, como o David colocou no programa anterior, né, tem as quaresmas que compram mais ovos, o que faz com que a lei da oferta e da demanda que o Mano defende de forma sem binóculo e na forma sem racionalidade, né, faça com que o preço do ovo aumenta, né? Então, ou seja, não é culpa do governo, não é culpa do Lula, não é culpa do Ministério da Agricultura. A questão é muito mais profunda. É realmente mais profunda, porque não é só no ovo. Se fosse só o ovo ficando caro, toda a situação tem uma... Eu poderia concordar com sua explicação. De fato, todos esses fatores impactam no preço do ovo. O preço do milho, que é o principal alimento das galinhas, impacta no preço do ovo. Todos esses fatores são verdadeiros. Mas por que tudo está ficando mais caro? Porque nós temos um desequilíbrio estrutural nas contas públicas. O governo, que é o maior devedor do país, que tem a sua dívida fora de controle, emite moeda, cria um contexto macroeconômico de insegurança que faz com que os preços aumentem. A inflação é sempre um fenômeno de doença da moeda. E o responsável pelo zelo da moeda é o Estado, é o governo. Então, enquanto o governo não fizer o dever de casa, que é cortar na própria carne e ajustar as suas contas, na prática, o que ele está fazendo é ajustando as contas, roubando o poder de compra do cidadão. É disso que se trata. O povo brasileiro lutou arduamente por décadas para vencer a hiperinflação. E sabe bem, o povo brasileiro aprendeu que quando o preço derrete no supermercado, a culpa é sim do governo. E precisamos cobrar uma responsabilidade com as contas públicas. Acho interessante, alto nível. Acho interessante, cara, que o Mano gosta de lançar a cartilha dele neoliberal a todo momento. O negócio é sobre ovo, ele fala sobre contas do governo, fala sobre questão do equilíbrio fiscal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você pega, por exemplo, a inflação do Brasil, não é um problema. A inflação do Brasil não é um problema. Alô, galera! Calma, eu vou explicar. Atenção, então eu vou te pedir para repetir, repita. A inflação do Brasil, quando você pega, por exemplo, a meta da inflação, que é 4,5%, né, chegou em 4,8% no final do ano passado. Ou seja, 0,3% acima da meta. Então a inflação do Brasil, que o Mano coloca como uma questão macroeconômica, não é o problema. O problema é que quando você pega, por exemplo, os indicadores do aumento dos alimentos, né, que a população sente no bolso, como a soja aumentando 20%, como o ovo aumentando 40%, como a carne aumentando 36%, né, aí sim vira um problema específico. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a questão do equilíbrio das contas do governo, porque é uma questão muito mais conjuntural e estrutural que eu coloquei aqui. Você citou então, assim, um ponto para terminar, David, que é importante, porque esse Mano falou por 3 minutos. Uma coisa nada a ver com o que eu estava falando aqui. Por favor. Eu tenho que colocar o contraponto aqui, que é importante, né? Então não tem nada a ver. Quando o Mano fala questão macroeconômica, quando você pega a questão macroeconômica das contas do governo, a inflação está praticamente na meta do Banco Central.
Aí não está a questão, porque você tem que analisar a questão global com a questão global. Agora, quando você pega o mercado específico do ovo, da carne, tem questões conjunturais que explicam a inflação de forma diferente da questão governamental macroeconômica. É muito mais microeconomia que macroeconomia nesse caso. Tá, deixa eu trazer uma reflexão, que você falou assim, os produtores eles têm que investir em climatização. A gente está numa onda de calor e no passado recente, eu acredito que há 3 anos, a gente teve perda de diversas granjas de galinhas que morreram por conta do calor. Eu lembro que, enquanto repórter, eu fiz matéria. Aí o produtor vai lá investir, ele precisa de financiamento. Ele recorre ao banco. Quanto que ele vai pagar de juros por causa da taxa Selic alta? Aí que tá o absurdo. Não é uma questão de... Aí que tá o absurdo. Não tem nada a ver com macroeconomia. O Banco Central quem é? É autônomo, né? Independente? Mas ele aumentou a taxa de juros. O que tem a ver o governo... Não, vamos lá. O que tem a ver o governo com a taxa de juros? Absolutamente nada. Debate bom, debate necessário, debate do Brasil real, que a gente sempre propõe. A gente vai continuar aqui estimulando, não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo, sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já. Pepe, pelo amor que Satã, Deus. Concluindo. Não, assim, eu acho interessante o seguinte, cara. O grande problema, isso que eu bato sempre na tecla, o problema do Brasil é também taxa de juros alta, né? O Brasil não tem uma demanda reprimida, que se você baixar a taxa de juros para 5%, vai ter inflação, porque as pessoas vão comprar mais. Isso não existe no Brasil. Então, o problema do Brasil, no modo de ver, dos economistas e das pessoas, analistas políticas e econômicas, é que analisam a questão só do lado da demanda, não do lado da oferta. Isso está atrasado, isso está completamente atrasado. O Brasil tem que olhar para a produção, tem que olhar para dar suporte ao produtor, com taxa de juros adequada, para realmente investir, né, no setor produtivo e não no setor especulativo que o Mano defende aqui o tempo inteiro. O juros é alto porque o maior devedor da economia brasileira é o governo. Então, e o governo tem uma dívida que o Japão está alta e dá juros baixas. Como é que você explica? Como é que você explica que a dívida do Japão é muito mais alta e a taxa de juros é baixa? Não tem correlação nenhuma entre taxa de juros, não tem correlação entre taxa de juros e dívida. A capacidade de endividamento de um CEO é muito maior do que do faxineiro da empresa. Eu tô falando da 10ª economia do mundo. A renda... Eu tô falando da 10ª economia do mundo. Eu não tô falando de faxineiro, não. O Brasil é grande. Senhores, por favor. Mano. Isso é uma falácia, Pepe, porque o que importa é a renda per capita. Você sabe muito bem disso. O Brasil, por ser grande, vai ter números sempre muito grandes, mas olha a renda per capita do Brasil, olha o PIB per capita do Brasil, ou seja, a nossa renda relativa, não é. Olha a renda relativa, PIB per capita, Pepe, na proporção por pessoas, porque essa riqueza toda tem que ser pensada na comparação com o tamanho da população. De renda, isso é óbvio. De renda per capita ou PIB per capita? Os dois. Não, renda per capita é baixo, PIB per capita é alto. O PIB per capita do Brasil per capita é baixa. Não é alto. Renda per capita do Brasil é baixa. Olha o PIB per capita, olha a renda per capita. O fato é, o Brasil é um país muito mais pobre do que o Japão. A gente precisa comparar com países com a renda semelhante à nossa. E o fato é que o nosso nível de endividamento é muito mais alto do que o nosso nível de renda. Isso é insustentável. Isso gera no investidor nacional ou estrangeiro a desconfiança sobre a nossa capacidade de pagar a dívida. Isso aí, o Mano está na década de 70, consenso de Washington. Infelizmente, né? Não está olhando só para o lado da demanda, não está olhando para o lado da oferta. E não tem correlação nenhuma entre taxas de juros e dívida. Não tem. Te dou vários... Meu Deus do céu. Eu te dou um exemplo concreto aqui, David. O Japão, por exemplo, é o país com a maior dívida do mundo. Você empresta para o caloteiro com a mesma taxa de juros que para o bom pagador. O Brasil é caloteiro. Senhores, o Brasil não é caloteiro, paga tudo em dia. O Brasil não é caloteiro e paga bem. tudo em dia. Não paga faz tempo, não tem superávit. Paga bem. O Brasil só rola a dívida, pega um cartão de crédito para pagar o outro. Senhores, eu preciso seguir adiante, vamos aqui botar o pezinho na terra um pouco aqui, porque realmente foi disparado aqui falas que eu vou na posição de apresentador hoje e deixar vocês julgarem, tá? Mas realmente não faltam opções aqui servidas a vocês. Bom, só para fact-check rápido. Chequei, PIB per capita nominal, o Brasil não tá no top 10 de forma alguma. Longe. Tá longe, bem longe. Alguém falou que tá em top 10 aqui? Alguém falou que tá... Eu não falei, eu falei que o Brasil é a 10ª economia do mundo. E eu falei que o PIB per capita do Brasil não é baixo. Agora vamos lá. É uma questão de correlação. É diferente. Chama o VAR. Eu aposto 10 mil reais aqui, Jess. Vamos fechar essa aposta? Que eu não falei que o Brasil vai fugir. Você que falou. O Brasil é o 10ª maior renda per capita, PIB per capita do mundo. O Mano te esclareceu e você falou também. PIB per capita do mundo, 10º.
Você jamais falou que falei tá isso. entre os maiores, Pepe. Não, Não tá nem entre não, vigésimo. entre os maiores eu falei. Mas não tá também, entre não tá os nem 20º, não. Quantos países tem no mundo? 180 e poucos. Não, como não é bom? 20. Não, ele não está em está nem vigésimo. entre os Tá, vigésimos. qual a colocação que tá? 60º, então. Tá lá pelo meio, porque Agora- nós somos um país de renda média, Vocês estão Pepe. confundindo renda per capita com PIB per capita, Preciso seguir adiante aqui. que é tá? outro conceito. É outro conceito? Será? Será? Vocês decidem.